bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Alexandra Rezende, eu sou advogada especialista em direito previdenciário e a gente vem toda semana aqui nas quartas e nas quintas produzir um conteúdo voltado para a prática. Então você que está interessado, fica o meu convite para você, seja muito bem-vindo aí vocês que estão entrando agora. A nossa conversa vai ser bacana e de forma prática. Então, se você quiser fazer seu comentário aí no chat, no final da live, se for perguntas eu vou estar respondendo, se for colocações a gente vai estar somando aqui, porque é um assunto que a gente sabe que ele não se esgota. E a gente vem aqui toda essa semana para poder estar falando para alunos de direito, bacharéis, advogados iniciantes e advogados que querem ampliar o nicho aí para faturar numa das melhores áreas do direito, que é a área previdenciária, mesmo que esteja começando no início, esteja começando, até redundante. E o que acontece? A precificação sempre é uma dificuldade. Alguns colegas, alguns alunos sempre me enviam essa pergunta de como a gente precifica, como a gente determina um valor. E eu vou trazer um pouco da minha experiência, um pouco dos meus estudos com relação a isso, tá? Eu não sou exímia em gestão, mas a gente precisa desenvolver essa questão de gerir o nosso negócio, porque é sim um trabalho intelectual, mas é um negócio que precisa ser alimentado, que precisa ter um faturamento para que ele sobreviva. Então a gente vai estar aqui trazendo esse assunto, eu tenho certeza que vai somar. Eu tenho conteúdos aí no meu Instagram falando sobre os erros que devem ser evitados ao elaborar um contrato, e eu trouxe essa parte quando eu fiz, voltada muito para a formatação do contrato. E agora a gente vai estar conversando sobre a precificação em si. Eu vou trazer até mesmo uma base para que vocês possam servir de referência. Gente, quando eu comecei, sempre me ensinaram a cobrar 30% do êxito. Eu não sei vocês que estão entrando aqui, se vocês têm uma experiência diferente da minha, mas sempre era assim, 30% no êxito. E a gente às vezes não tinha nem noção de quando alcançaria esse êxito. E uma atuação que tem surgido agora na esfera administrativa, que já existia, só que não com o peso que tem hoje, com o incentivo que tem hoje, com o destaque que tem hoje. Então, a gente também precisou se adequar a essa forma de trabalhar na esfera administrativa, que é uma esfera que tem todas as fases, inclusive recursal, inclusive de revisão, e que também você desempenha o seu papel. Você, estudante ou bacharel, você pode atuar nessas fases no administrativo, não é impedimento nenhum, desde que você tenha a procuração do seu cliente, desde que você saiba o que você está fazendo, né? Que eu falo que é responsabilidade social para aquele que te contrata, tá? E aí, gente, sabendo disso, a gente precisa entender que existem formas de precificar de acordo com aquilo que a gente vai fazer. Então, vamos começar aqui a trocar essa ideia, tá? Com relação à precificação. A gente precisa, e eu até pontuei algumas coisas, porque eu não quero deixar passar nada. A gente vai falar dessas variáveis, né, que acontecem. Que variáveis são essas? Qual trabalho? Você precisa se perguntar, o que você vai fazer? A precificação, ela não pode ser um chute, ela não pode ser eu acho que esse cliente aí, eu acho que ele pode pagar tanto. Ah, esse aqui é mais simplesinho, pode pagar tanto. Não dá para ser assim. Por quê? Porque você sequer sabe qual trabalho você vai fazer, o tempo que vai fazer. Então, é preciso analisar essas variáveis. E você só vai conseguir analisar essas variáveis se você tiver uma noção do que você está fazendo. E aí a gente traz para dentro de até teórico. Qual o benefício você está requerendo? Se é um trabalho específico que não é um benefício em si. Qual é a complexidade daquele trabalho. Então, com base nisso, você consegue sim precificar o seu trabalho. Inclusive, é uma crítica nessa forma de ver
o trabalho daquele que é consultor, do advogado. Por quê? Porque eles acham, as pessoas que mexem principalmente com essa parte de gestão, fala que essa é uma precificação de sobrevivência, para a gente pagar a conta. E a gente precisa enxergar o nosso negócio, que é o nosso trabalho, realmente como um negócio. Então não dá, e quando fala negócio, a gente tem que pensar além do gasto e do custo do trabalho, das despesas. Precisa ver aquilo ali para poder ter crescimento. Como eu enxergo? Eu enxergo que existem fases, tá? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho uma experiência que eu entendo dessa forma. Existem fases que a gente tem no início do nosso atendimento, do nosso trabalho. Na medida que a gente vai adquirindo essa expertise, também o nosso homem-hora, né, o nosso honorário, ele também sofre uma alteração. E eu não estou falando isso da minha própria cabeça, não. Eu estou falando isso pela própria leitura do Código de Ética da OAB. Eu vou depois estar falando aqui que ali não é só letra de lei, é uma referência até para você ter uma base de precificação. Então, termos práticos. Você vai fazer um trabalho administrativo, analisa a complexidade dali, analisa as diligências, aquilo que você tem que se dedicar para fazer, aquilo que você vai ter que buscar. Então analisa isso, coloca isso em horas. Se é possível, coloca, eu vou levar 1 dia, 2 dias, 1 semana. Isso aqui eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer cálculo. Aí você consegue precificar. E a gente tem uma referência, não há problema. A gente tem qual variável que vai qual referência que a gente vai ajudar para essa variável? A própria tabela da ordem, a própria tabela da OAB. Você digita, entra lá e vê que ela muda mensalmente. E hoje a gente tem uma parte que trata só da questão previdenciária lá. Então é uma referência. Significa que você vai ter que cobrar aquilo? Não. Se você ler lá e já compreender as questões lá, as nuances da própria tabela, você já tem você vai compreender se a sua consultoria é só uma consultoria, se tem contencioso, se você tem você vai ter que entrar com recurso. Qual benefício você está fazendo? É possível pedir uma antecipação desse benefício quando a gente vai para a justiça? Então, ela é uma referência, tá? Isso, não se preocupe. Muita gente também reclama que é difícil a gente precificar um trabalho intelectual. Vocês concordam com essa afirmação? É difícil a gente precificar um trabalho intelectual, que também é o nosso trabalho? Se a gente olhar só pelo trabalho intelectual, pode ser até difícil, mas não é impossível. Só que o nosso trabalho também é além do intelectual, porque vai demandar, por exemplo, se você tem um escritório, você tem os custos do seu escritório. Então, quando você vai colocar preço naquilo que você faz, você precisa ter essa preocupação. Aí, não, doutor, eu não tenho um escritório, eu estou começando do zero. Ok, por isso que eu falei que eu acredito em fases. A gente precisa ter essas fases. E é muito bom trazer um conteúdo como esse, que vai fazer com que você reveja o que você está fazendo, com certeza, e também pense em aquilo que você pode até melhorar. Eu não tive essa orientação. Então, igual eu falei, tudo era 30%. Eu até pedi para vocês se manifestarem aqui. Se manifeste aí, levanta a mãozinha, fala sim, que era só assim. Era 30%. E aí, eu pergunto para vocês, e se chegar no final não tiver êxito? Você não conseguiu o benefício? Você precificou assim, certo? Eu vou ganhar se eu tiver o êxito. E se no final não tiver o êxito? E aí você conseguiu lá garantir um tempo especial lá na esfera administrativa mesmo, um reconhecimento pelo próprio INSS de 10 anos de especial, mas você não conseguiu o tempo exigido. E aí você não vai receber, se aquilo que você conseguiu futuramente vai impactar no patrimônio do seu cliente. Então isso são variáveis que tem que ser
pesada, tem que ser analisada na hora de você vai precificar. Então, da onde vai surgir tudo isso? De uma entrevista com seu cliente, de um primeiro contato. Esse cliente, ele vai ligar para você ou ele vai mandar o WhatsApp e ele vai querer saber quanto você cobra. Paloma, com certeza, no final vai ficar bem mais claro para você. Eu passo por isso também. O cliente fala assim, doutora, eu só quero tirar uma dúvida. Quanto que você está cobrando? Eu falo para vocês, é terminantemente proibido dar valor num contato como esse. Primeiro, você não sabe o que você vai fazer. Segundo, o cliente não te conhece, o cliente ele não tem a consciência sequer do problema que ele vai enfrentar, do problema que ele tem nas mãos, e você é a solução. Você que vai dar a resposta do tempo, do salário, os problemas que são levantados. Então, você primeiro que tem que falar, saber isso. E aí, como que você vai fazer? Você vai dar uma resposta para o seu cliente? De jeito nenhum. Você vai falar com ele que você não trata de honorários nem de valores por WhatsApp e que você precisa saber qual é a pretensão dele, o que ele precisa. E aí ele vai falar. Ah, eu tive um indeferimento de auxílio, auxílio incapacidade temporário, e aí fica difícil, eu preciso saber o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer. E aí você precisa saber mais ou menos o que precisa ser feito depois desse indeferimento para você ter uma resposta de valores para esse cliente. Você não sabe por que o benefício foi indeferido. Você não sabe sequer se ele tinha direito ao benefício. Então você não pode dar um preço sem você saber o que está fazendo. Isso vai te ajudar a precificar. Então são variáveis que, conforme eu falei, tem pessoas que criticam, tem pessoas que fazem gestão que criticam, mas eu acho que na minha experiência, esse início tem que ser considerado. Você está começando, você está se fazendo conhecer no mercado. Então você também, é complicado você pegar a tabela da ordem e tacar lá na cabeça lá do seu cliente, e ele vai simplesmente falar muito obrigado, eu agradeço, vou pensar, vou embora, vou pensar, amanhã eu volto. Nunca mais, porque ele já foi espanado nesse primeiro contato para você. Gente, se vocês estão fazendo comentários aqui no chat, eu vou fechar alguns pontos, aí eu volto aqui e a gente lê, pontua, tá bom? Para vocês não se sentirem aí que eu tô menosprezando a sua pergunta ou não tô lendo, porque assim, senão eu perco o raciocínio. E esse material que eu fiz para vocês é para que vocês seja crescente esse conhecimento, tá? Então, resumir o atendimento, a precificação em contextos e situações pode não ser a única forma que você vai precificar, mas ela é um caminho para você precificar. Então você conhecer o seu cliente, conhecer o benefício que você vai fazer, saber mais ou menos aí a dificuldade que você vai ter, o que você tem que fazer de requerer documento, de pedir. Você tem que colocar isso aí para você dar um valor. Uma pergunta que me fazem, sempre fazem, doutora, meu cliente não recebe nada, tá zerado. E aí eu falo, realmente, se ele tá zerado, você cobra honorário até para ser no final, porque ele não tem de onde tirar, tá? Tem professores que falam até, inclusive, cobrar um valor e a família assume, e aí é um contexto. Eu não vou falar nem que tá certo nem que tá errado, é um contexto que você precisa analisar para você precificar o seu trabalho, tá? Então, preciso não é a única forma, é a primeira forma, você analisar todo o contexto, toda a situação para você precificar. Porque se você não fizer isso, se você cobrar lá qualquer valor, ou então só 30%, corre o risco de você não receber e ainda no final ficar chateado porque o benefício foi indeferido.
e você trabalhou. E às vezes vai trabalhar bastante tempo, dependendo da situação. Eu vou voltar aqui só para eu poder ver o comentário da Raquel, tá? Eu acho que é Raquel, se não for, você me corrige. Sim, é verdade. Às vezes você consegue retificar contribuições não pertencentes no CNIS e não conseguiu o auxílio. Tem que cobrar o acerto, né? A arrumação das constituições. Exatamente, é o que a gente fala que é a esteira de trabalho. Exatamente, perfeita a sua colocação. Se você corrigiu uma situação, isso geralmente é identificado no pré-planejamento. No primeiro contato que você teve com o CNIS da pessoa, você viu que tem problema ali. Então, você precisa mostrar esse problema para a pessoa, gerar nela consciência que com aquilo ali, daquele jeito, ela não vai conseguir. E que você vai cobrar para fazer aquilo ali. E administrativamente, você vai trabalhar do mesmo jeito. Eu falo que é a oportunidade de você que pode trabalhar só no administrativo, ter esse trabalho aí na sua carteira de consulta para o seu cliente. Então, perfeita colocação. E aí, você vai lá, às vezes o benefício foi indeferido por outros motivos, né? E aí você vai ter um problema na sua mão, que aí você vai ter que ir para recurso ou para o judiciário para poder resolver. Coisas que você podia ter feito numa prévia análise, né? Por isso que a gente fala que é uma consultoria. É diferente de atendimento, gente. Atendimento, a gente vai ouvir o cliente falar o mínimo possível, para a gente até perceber o que é a intenção dele. Quando parte para consulta, com uma consultoria, uma orientação, aí a gente precisa precificar. Caso contrário, a gente vai trabalhar por muito tempo de graça e só depois de anos de experiência que aí você começa a entender. Vocês não precisam passar por isso. Vocês têm conteúdos hoje que permite com que vocês aprendam mesmo. Desde o início aí já ter esse retorno. Outro comentário aqui. Se for dúvida pertinente aqui da live, eu vou responder. Caso contrário, depois eu respondo você no direct, tá? E pelo que eu tô vendo aqui, é prazo de intimação, gerência. Então, eu só vou te falar o seguinte, Cris, né, Cris? Oi, Cris, você tá bem? Então, tá sendo uma grande problemática esse tempo aí o processo foi para favorável na justiça, e o INSS tem demorado para implantar por conta de mais de 1 milhão de processos aí parados, né? A gente está tendo uma movimentação, até mesmo com a criação do Ministério da Previdência Social, onde eles pretendem criar uma força-tarefa para reduzir essa fila. Um problema também a análise por robô, que fez com que desse muitos indeferimentos indevidos, inclusive, por conta de ser análise por robô. Então, assim, eu acredito que é sazonal que a gente está passando, vem por uma série de fatores, aposentadoria dos servidores, redução de mão de obra, uma série de questões, a mudança da reforma que fez com que as pessoas corressem para requerer o benefício sem saber realmente o que estava fazendo, e agora a gente está colhendo os problemas, né, os frutos desses problemas, e aí a justiça também até mesmo, às vezes, mandado de segurança não está sendo cumprido, tá? Eu tenho notícias, inclusive, que a própria juíza daqui, da minha cidade, teve que bater lá na porta da gerência para pedir explicações por que não estavam cumprindo os ofícios. Então, esse é um problema. Então, prazos existem, principalmente na justiça, só que não estão sendo cumpridos por conta dessa situação aí, tá? De falta de pessoas para implantar, uma série de questões, infelizmente. Mas voltando aqui para nossa precificação. O preço ele também pode ser orientado nas custas e despesas, que é um complicador, né? Porque a gente não consegue dimensionar a despesa, a não ser que seja o nosso atendimento precisa ir numa agência de outra cidade, que não é a nossa realidade, graças a Deus. Porque o nosso sistema hoje é todo online, seja pelo meu INSS, seja pelo guichê virtual, seja pelo INSS digital, graças a Deus. A gente pode fazer esse serviço em qualquer lugar, sem ter que sair para fazer isso. Então, é até difícil precificar isso. Mas o trabalho, hoje a gente que digitaliza, a gente que formata, a gente que prepara, a gente que envia. Quando eu falo a gente, nós profissionais que trabalhamos na área previdenciária,
e no âmbito administrativo, né? Então essa responsabilidade passou toda para nós, passou para o nosso cliente. Só que ele, como a parte de que tem a maior dificuldade, ele precisa começar a compreender que ele vai precisar de um profissional para arrumar toda a casa dele, conforme a colega falou aí, e ter o benefício de fato concedido, porque caso contrário, vai entrar em exigência, vai ficar esquecido, vai ficar eternamente. Teve um colega que colocou que está 10 meses em análise, e aí se não tiver o nosso trabalho atuando nessa esfera, o cliente vai ser prejudicado. Então isso que eu falei aqui para vocês precisam deixar o seu cliente consciente disso. Isso chama valorar o seu trabalho, tá? A tabela do OAB também tem aqui o preço orientado pelo mercado. Use como um termômetro, né? O mercado de trabalho cobra tanto, então eu vou cobrar aqui tanto. Só que a gente tem um problema, porque para as pessoas que estão aí, as pessoas que estão começando a trabalhar, também tem que levar em conta isso. Estou começando, então eu não posso jogar o preço lá no alto, igual a banca de advocacia tal, que tem blog, que tem isso, que tem aquilo. Não, você está começando, você está ganhando, se fazendo conhecer no mercado. Então você pode até ter um termômetro, mas não dá para definir o preço, tá? E o preço pode também ser estabelecido de forma subjetiva. Eu falo, gente, é uma combinação. E subjetivo é o quê? Você vai olhar a situação específica do seu cliente. Você pode até ter uma tabela do seu escritório, ou do seu atendimento, ou da sua consultoria, para você ter uma referência sua. Não estou falando nem da tabela da ordem. Você entra lá no sei lá, Word, Excel, vai lá assim, para cálculo eu cobro R$200, para planejamento eu cobro um salário mínimo, para entrar para aposentar eu cobro 3 salários de benefício, mais 30% no êxito, se não tiver êxito são devido tal valor, e para tempo especial eu cobro R$1.000 por cada ano. Tem pessoas que cobram esse valor. Subjetivo, você está falando o benefício. Agora, quando chega o cliente, qual o subjetivo do seu cliente? Quanto que ele ganha? Ele está trabalhando? É benefício assistencial? É benefício que foi cessado? É benefício que foi negado? Porque cessado o benefício, ele tinha todo o direito e o benefício parou. Você não vai ter que se preocupar com os requisitos. Agora, quando foi indeferido por uma falta de um requisito específico, então isso é subjetivo, tá? Tabela da OAB traz valores mínimos. Eu já falei dela, tem live aí falando só disso, mas eu trouxe uma observação aqui que eu falei para vocês. A tabela da ordem, se você depois da OAB, né, se você depois quiser abrir aí para você ler, ela fala assim no artigo 36 do Código, no artigo 38 e no 36 ela vai esclarecer o seguinte, ó. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os seguintes elementos. Moderação é subjetivo, né? Razoabilidade, cada um vai ter, a gente sabe, né? É bem subjetivo. Mas aqui, quando ela faz elementos a seguir, vai trazer tudo isso que eu tô falando com vocês aqui. Ó, primeiro, a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade. É a mesma coisa que eu falei. O que você vai fazer? Você vai fazer um cálculo simples? Você vai fazer um planejamento previdenciário que o QMI está destruído, que você vai ter que arrumar tudo, igual o colega fez aí? Ou você está com uma aposentadoria que foi negada, uma PPP, um documento técnico totalmente rebuscado? Você tem que levar isso em consideração. O trabalho e o tempo necessário. Eu sei, gente, que no início é difícil a gente falar isso, né? A gente não tem a referência, não tem expertise, a gente não tem uma vara de medir. Isso aqui eu vou levar tanto tempo. Por isso que novamente eu reafirmo, existem fases da nossa profissão. Quem está começando, pense na moderação de quem está iniciando, que aí você não vai ter casos para você saber.
Eu já tive situações no início da minha profissão que eu trabalhei e a gente, igual eu falei, a gente não ia para o administrativo. Quem ia no administrativo era o cliente, trazia negativo e eu corria para a justiça. Eu já cheguei a trabalhar na justiça cobrando os 30%, que eu trabalhei 3 anos, vamos por baixo aí, né? Teve outras situações. No final não ganhei. Não ganhei porque no meio do caminho mudou o entendimento, né? Que o judiciário, eu falo assim, trabalha no administrativo, gente. Se dedica ao administrativo. Tem sido assim um diferencial para quem está começando, inclusive, que porque pode trabalhar. Inclusive você que está me ouvindo, que ainda está estudando para ter a carteira da ordem, ficou chateado porque não passou nessa última prova, aí fica frustrado, pensa em desistir, quer arrumar outro emprego. Não, tenha paciência, é um processo. Até o conhecimento que a gente adquire pós-faculdade é um processo, e esse processo ele acontece. A gente às vezes se sente um copo vazio, sem saber para onde ir. Porque você não é treinado para isso, ninguém te explica isso, a pessoa só fala que você para você ser alguma coisa, você tem que fazer a prova. Para fazer a prova, você vai se tornar um advogado habilitado para atuar em qualquer situação. E que mérito são esses? Para você que passou aí, parabéns para você. Só Deus sabe o que é enfrentar essa prova. Mas para você que não passou, eu volto aqui a falar com você, tenha fé, continue os seus estudos, mas trabalhe, sua mente vai ampliar, você vai conseguir ver até mesmo o direito de outra forma. Eu falo por mim, trabalhei 19 anos numa indústria, quando falava de processo eu não conseguia enxergar o que era isso, eu não conseguia enxergar, porque eu trabalhava eu era eletrônica. Como é que eu ia enxergar um processo, entender que ele tinha fases, que ele seguia por atos, que no final teria uma sentença? Era tudo teórico e eu era muito boa na teoria, mas na prática eu tive muitas dificuldades. Então eu falo para você, respeite o seu processo. Com certeza você vai ter sua vitória, você vai conseguir, mas entenda que você que está aqui, está nessa condição, você pode trabalhar e não só pode como deve. Você vai começar a ter olhos, inclusive, para interpretar aquilo que você está lendo e interpretar colocando na prática, igual a gente está falando aqui de precificação. Não dê preço para o seu cliente se você não sabe o que você vai fazer. Não dê preço para o seu cliente se você não sabe até mesmo a dificuldade, que o próprio Código de Ética nos ensina aqui. A possibilidade, ele fala assim, a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos ou de se desavir com outros clientes e terceiros. O que se chama isso aqui? Exclusividade. Você quer exclusivamente o meu atendimento. Eu sou expert no assunto. No meu escritório tem pessoas que estão começando. Então, se você quer sentar só comigo, então você vai pagar o preço, o meu honorário, para ter a minha exclusividade, porque eu tô numa outra fase. Então respeite a sua fase, o seu processo e coloque isso no valor que você está cobrando, tá? O valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito que para ele é resultante do serviço profissional. Aqui é o êxito. O código traz isso, mas ele não traz só isso, ele também trouxe outras possibilidades. E vai falando, o lugar da prestação, a competência e o renome do profissional, a praxe do foro sobre trabalhos análogos. Quer dizer, você tem experiência, você tem renome, então se você tem renome, isso pode ser colocado lá na hora de você precificar. Então, é isso que eu falo, são fases, está começando, moderado, vai moderado, vai mais tranquilo, vai aí compreendendo o seu momento, se fazendo conhecer, conquistando seus clientes. Que adianta às vezes você cobrar um valor absurdo e aí você não vai ter mais a fidelidade daquele cliente. O cliente ele se identifica com o seu atendimento, ele se fideliza a você. Eu tenho clientes que eu aposento, daqui a pouco eu faço revisão, daqui a pouco a esposa vem, aí traz a mãe por um LOAS. Eu tenho casos aqui que eu até trouxe para vocês, de um cliente eu atendi, fiz 4 contratos, chama fidelização do cliente, ele passa a confiar.
E o processo de confiança numa relação que envolve dinheiro é com o tempo e com a sua apresentação, a apresentação da sua autoridade no assunto, mostrar que você entende daquilo que você está falando, tá? A maneira de cobrar, e aqui é bem prático, tá? Você pode cobrar no início do processo. A colega falou aí, ela fez um acerto de CNIS. Ela não poderia ter cobrado um valor? É um serviço. Se o cliente fizer sozinho, vai fazer, ainda corre risco de errar. E ela tem que fazer, se responsabilizar e acompanhar. Então, cobre um valor. Definir valores por fases ou atos processuais. Por exemplo, o processo ele tem a fase de... Acontece tudo no mesmo processo, tá? Não é separado, mas são fases. Tem a fase de conhecimento que vai resultar numa sentença, tem a fase de recurso e tem a fase de execução. No administrativo, que é o nosso foco, tem a fase do INSS, tem a fase de recurso na instância que é a junta e tem a fase de recurso especial para o Conselho de Recursos. Se tem, e aí eu faço também dessa forma. Eu vou atuar aqui, tiver que entrar com recurso, quem decide sou eu. Eu decido se vale a pena entrar ou não, porque eu conheço se vale a pena lá nas decisões da junta. E aí eu cobro um valor para eu poder entrar. Mas aí eu vou deixar de considerar a condição do meu cliente? Não, de jeito nenhum. Essas situações são para aquelas pessoas que estão trabalhando, têm uma renda. Você tem que considerar essa renda que a pessoa ganha, até para você poder cobrar, tá? Porque senão, se você colocar tudo no mesmo nível, no mesmo saco, você pode ser injusto com o seu cliente ou injusto com você mesmo, com o trabalho que você está fazendo. Definir valores mensal durante o processo. Aqui, eu fico rindo porque essas coisas são difíceis, né? Não sei, vocês já... Comenta aqui pra mim, vocês já conseguiram fazer essa situação? Conseguiram cobrar mensalmente? Aqui tinha um lugar que fazia isso, a pessoa ia lá, cobrava, mas é mais difícil, mas enfim, a pessoa quer um atendimento direto, ou que toda vez que ela tiver uma dúvida, ela pode recorrer. Geralmente empresa faz isso, né? Pessoas que têm CNPJ faz isso, contrata o advogado para ele ter e paga mensalmente para ele prestar esse serviço. Mas não é nosso momento aqui. A gente quer voltar aqui para o nosso administrativo. Então, estabelecer um valor no final, no processo em caso de êxito, ou combinar esses itens. A própria tabela da ordem combina esses itens. Vou dar uma olhada aqui, gente. Não sei se estou certa, a Paloma está comentando aqui. Eu não sei se estou certa, mas acho a tabela da OAB fora da realidade. Exatamente, Paloma, é sim. Ela não é... porque ela é feita pelo estado do Rio de Janeiro. Nós estamos no interior. Né? Nós estamos no interior e não tem essa diferenciação. A realidade financeira do interior é muito aquém do estado do Rio, do estado de São Paulo. Então, mas serve de parâmetro. Pelo menos você vai ter lá quantos salários de benefício você pode cobrar, o percentual que você pode cobrar, limitada a quanto você pode cobrar. É uma referência. Juntando com tudo que eu tô falando aqui, você consegue fazer isso. Não tem de que, Cris. Um prazer poder responder aí para vocês. Qualquer coisa pode comentar. A Cris tinha feito uma pergunta e eu respondi. O ADV Previdência. Vamos ver aqui. Se tiver, gente, relação com o que a gente está falando, a gente vai responder, tá? O ADV Previdência. Então, o formulário RAC é um documento que está no próprio INSS, né? A ADV Previdência fez a seguinte pergunta, gente. Às vezes eu esqueço de ler a pergunta, me perdoa. Boa tarde. Na abertura do serviço de acerto de vínculo pelo 135, no caso pelo próprio segurado, né? Agora o advogado ele pode usar o 0800, tá? O segurado precisa anexar o formulário RAC. Todos os formulários do INSS são uma sugestão, tá? Eu sempre ensino que você não deve, mas é necessário
Por quê? Porque facilita a vida do servidor. Vai dizer exatamente o que ele precisa preencher. Formulário RAC aí é o requerimento de acerto de contribuições. Pode ser feito para anexar, para excluir, para complementar, para informar. Todos os acertos no CNIS que a colega está trazendo aí, pode ser feito pelo segurado ligando e pelo advogado também, e para quem faz a consultoria. O formulário é uma sugestão de documento, mas se vai facilitar a vida do servidor em analisar o pedido, por que eu não vou juntar, né? Se vai ser mais fácil, preencha ali bonitinho, se é para incluir, você preenche, se é para excluir, para complementar, faça isso, porque você está facilitando a vida daquele que está analisando o seu pedido, tá bom? Tá bom, ADV Previdência? Acho que é Renata, né? Prazer, Renata. Obrigada aí pela pergunta, tá? Só passando, hein? Não sei aqui que foi aqui o comentário aqui, se eu perdi. Gente, se eu deixei alguma pergunta para trás, vocês me perdoem que eu depois volto aqui e falo. Vamos seguir aqui. Então, conheça o seu cliente, o que eu falei. Você pode fazer uma análise subjetiva do seu cliente e ver a condição financeira, se ele está trabalhando, se ele está desempregado, se ele está recebendo seguro-desemprego, porque aí você pode cobrar. Se ele está recebendo, você vai fazer um serviço que é de cunho administrativo, que vai resolver uma situação, você pode sim cobrar, colocar lá. Ofereça opções de pagamento, parcele, divida, faça Pix, divida da forma que você sabe que vai facilitar a vida dele. E aí, antes de você falar, eu acho que isso aqui é a base, antes de você falar de valores com o seu cliente, tá? Tenha esse cuidado de apresentar para ele, de levar ele a uma consciência do problema que ele tem. Eu já tive essas experiências ruins, que a gente já vai com sede no pote, querendo falar, eu faço, eu cobro tanto. O cliente vai olhar para você, vai voltar só depois, nunca mais. Por quê? Porque você não levou ele a ter uma consciência do problema que ele vai enfrentar, o que de benefício aquilo ali vai trazer. E quando você traz essa consciência para o seu cliente, e até mesmo para produzir conteúdos aqui ajuda nisso, porque ele tem ciência da dificuldade que é hoje, que ele precisa de um profissional para atuar, aí ele vai querer te contratar. Quando você fizer uma proposta para ele, ele vai ter consciência de que ele precisa desse serviço, desse trabalho. E aí sim, aí você aceitou a proposta, fechou o contrato, aí você mostra sua expertise para resolver as questões que estão aparecendo para você. Então, explique o seu método de trabalho depois que você fechou o contrato. Gere confiança nesse relacionamento, nessa contratação, né? A pessoa, ela precisa ter isso. E aí, uma vez você deixando isso muito transparente, muito claro, você não vai ter problema nem de precificar e nem de contratar. Então, a precificação, todas as vezes que você tiver uma dificuldade de valorar aquilo que você vai saber fazer, não tente adivinhar. Até assim, você pode até perguntar para um colega para você ter uma base, para ter uma referência, mas não dá para você ter uma base de uma experiência que talvez nem é a sua, entendeu? Você vai ter uma noção, não, tá caro, tá barato, dá para eu melhorar aqui. A tabela da ordem também proíbe de honorários muito baixos, que tem caracterização de captação de cliente, então não dá também para fazer isso. A gente precisa valorizar a nossa profissão, a nossa atuação. Então, comece a organizar a sua vida aí de forma que você está gestando, está cuidando aí, fazendo a gestão do seu negócio. Crie uma tabela. Assim como o contrato de honorários, assim como procuração, assim como a sua tabela de preço, não precisa ser engessada, mas é uma referência. E ela é viva, esses documentos eles são vivos, eles precisam ser atualizados, eles precisam passar por... Tudo aumenta, salário mínimo aumenta, gasolina aumenta, benefício aumenta. Aí você não vai alterar o valor? Então, comece.
respeitando o seu processo, onde você está. Você está no início, não tem muita experiência em cobrar? Organize isso na sua precificação e na medida, assim como o próprio Código de Ética orienta, que você vai adquirindo conhecimento, você vai adquirindo expertise, seu nome começa a ser mencionado como a pessoa da concessão, o consultor da concessão, o advogado da concessão. Aí você pode também melhorar o seu preço, a sua precificação, porque o que você faz é um negócio e esse negócio precisa sobreviver. Se é uma empresa, precisa crescer. Se é uma sociedade individual, precisa crescer. Se é uma consultoria que você faz, precisa crescer. Caso contrário, a gente não pode trabalhar só para pagar nossas contas. A gente precisa ter isso, esse empreendedorismo despertado, né? E que bom que tem assuntos como esse para a gente aqui estar comentando, vocês colocando as perguntas, a opinião de vocês, assim como a Raquel, assim como a ADV Previdência trouxe essa situação, ó, você vê, ela perguntou se precisa juntar um documento. Então esse cliente ele não vai nem saber que documento é esse. Quem vai saber é quem atua, quem faz uma consultoria, quem presta um serviço como advogado previdenciarista, sabe o que é o formulário e para que serve esse formulário. E sabe, inclusive, onde fazer o requerimento desse formulário. Hoje tem que fazer um agendamento. Então, assim, tudo isso são conhecimentos que precisam ser transformados em valores, porque vai trazer, vai facilitar a vida, vai antecipar uma concessão, vai dar um melhor benefício. São tudo coisas que vocês precisam pesar na hora que vocês forem precificar o trabalho de vocês.